Bem-vindo ao canal Tese de Investimento. Este vídeo tem caráter exclusivamente educacional e não constitui recomendação de investimento. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente vai falar dos resultados da Petrobras no terceiro trimestre de 2025, um trimestre que, apesar de um cenário externo mais desafiador, especialmente por conta do preço do petróleo, trouxe números bem interessantes e alguns recados importantes para quem olha a empresa como investimento. E já adianto, não foi um trimestre simples. O Brent não ajudou tanto assim, né? Exato. O Brent, que é a principal referência internacional de preço do petróleo, ficou em torno de $69 por barril no terceiro trimestre, praticamente estável contra o trimestre anterior e bem abaixo dos níveis de um ano atrás. Em 12 meses, a queda foi de cerca de $11 por barril. E por que isso importa? Porque, em empresas de petróleo, preço do barril costuma ser o principal driver de receita. Quando o preço cai, a margem naturalmente fica pressionada. E mesmo assim o resultado veio forte. Isso mesmo. E esse é um ponto central da leitura desse trimestre. A Petrobras conseguiu compensar preço com volume e eficiência operacional. A produção total própria chegou a 3,14 milhões de barris de óleo equivalente por dia, crescimento de cerca de 8% na comparação trimestral e quase 17% na comparação anual. Isso é bastante coisa para uma empresa do tamanho da Petrobras. E muito disso vem do pré-sal, certo? Exatamente. O pré-sal continua sendo o coração da tese operacional da Petrobras. A produção própria no pré-sal bateu 2,56 milhões de barris por dia, novo recorde. Aqui vale explicar rapidamente. O pré-sal tem reservatórios mais produtivos, poços que produzem mais por unidade perfurada, e isso significa custo menor por barril. É isso que permite a Petrobras gerar caixa mesmo com um Brent mais baixo. Falando em caixa, vamos aos números financeiros? Vamos. O EBITDA ajustado, que é basicamente o lucro operacional antes de juros, impostos e depreciação, uma boa proxy de geração operacional de caixa, ficou em $12 bilhões, alta de 17% em relação ao segundo trimestre. O lucro líquido ajustado, excluindo eventos não recorrentes, foi de $5,2 bilhões, também com crescimento relevante. E talvez o número mais importante para o investidor, o fluxo de caixa livre, que é o caixa que sobra depois de investimentos, ficou em $5 bilhões, uma alta de 44% trimestre contra trimestre. Ou seja, mesmo investindo pesado, ainda sobra caixa. Exatamente. E isso conecta direto com dividendos. A Petrobras distribuiu 45% do fluxo de caixa livre, o que resultou em R$ 12,2 bilhões em dividendos, cerca de 94 centavos por ação. É uma política flexível, mas que deixa claro o compromisso com remuneração ao acionista, sem comprometer a estrutura de capital. E a dívida? Muita gente ainda tem essa preocupação. Boa pergunta. A dívida bruta subiu para cerca de $70,7 bilhões, mas isso tem explicação. A empresa emitiu 2 bonds, um com vencimento em 2030 e outro em 2036, aproveitando uma janela muito boa de mercado, com spreads historicamente baixos. O ponto-chave é que a dívida líquida permaneceu estável porque esse dinheiro entrou no caixa. Ou seja, não foi um endividamento para tapar buraco, foi uma gestão ativa de passivos. E mais de 60% dessa dívida é arrendamento, né? Isso é importante destacar. Grande parte da dívida é de arrendamentos de plataformas e sondas, que são ativos diretamente ligados à produção. Não é dívida ruim, é dívida que gera receita. Vamos falar de capex então. O capex no trimestre foi de $5,5 bilhões, com quase 68% focado em desenvolvimento da produção. Projetos como Búzios, Sépia, Atapu e Mero avançaram bem. Destaque para o FPSO Almirante Tamandaré, que atingiu uma vazão instantânea de 270 mil barris por dia, acima da capacidade nominal, sem investimento adicional relevante. Isso é ganho de eficiência puro. Isso melhora muito o retorno do capital investido. Sem dúvida. Quando você aumenta a produção sem aumentar capex, você melhora métricas como ROIC e lifting cost por barril. Aliás, falando de múltiplos, considerando o valor de mercado e a dívida líquida, a Petrobras segue negociando a algo em torno de 3 vezes EV/EBITDA, que é muito barato para uma empresa integrada, com ativos de classe mundial. O fluxo de caixa livre yield segue em patamar de 2 dígitos, mesmo num cenário de Brent mais baixo.
Agora, antes de encerrar, vale a pena falar de um ponto que passou quase como nota de rodapé para muita gente, mas que é estrategicamente enorme: a perfuração do Poço Morfo, na foz do Amazonas. Esse é aquele tema que sempre gera discussão, tanto técnica quanto política, né? Exatamente. E por isso é importante separar emoção de fato. O que a Petrobras anunciou aqui não é descoberta, não é produção, não é reserva. É o início da perfuração de um poço exploratório, após a obtenção da licença operacional do IBAMA no dia 20 de outubro. Exploração é o estágio mais inicial da cadeia de petróleo. Basicamente, a empresa está testando se existe petróleo comercialmente viável naquela região. Tecnicamente, o Poço Morfo fica a 175 quilômetros da costa, com lâmina d'água de quase 2.900 metros e uma profundidade total estimada de mais de 7.000 metros. Isso coloca esse poço entre os mais profundos já perfurados pela Petrobras. Mas por que esse poço é tão importante estrategicamente? Porque a margem equatorial, onde fica a foz do Amazonas, é considerada uma das últimas grandes fronteiras exploratórias do Brasil. Geologicamente, ela é comparável a regiões onde houve grandes descobertas do outro lado da fronteira, como na Guiana e no Suriname. E esse C é muito importante. Houver uma descoberta relevante, isso muda o horizonte de reservas da Petrobras no longo prazo. Isso não impacta resultado agora, mas pode impactar a Petrobras de daqui a 10, 15 anos. A exploração não entra em EBITDA hoje, não entra em fluxo de caixa hoje e não entra em dividendos hoje. Mas entra na opcionalidade da tese de investimento. É aquele tipo de ativo que o mercado costuma precificar como zero, até o dia em que deixa de ser. E o risco ambiental? Existe, e a Petrobras não foge disso no discurso. O que ela reforça é que está operando com padrões de segurança elevados, inclusive destacando a robustez da sua estrutura de resposta a incidentes. Do ponto de vista do investidor, esse é um projeto de alto risco e alto retorno, mas que representa apenas uma pequena parcela do capex total da companhia. Se der errado, o impacto financeiro é limitado. Se der certo, o upside estratégico é muito grande. E isso conversa bem com a tese atual da Petrobras: geração forte de caixa no pré-sal hoje, enquanto planta sementes para o crescimento de longo prazo. Então dá para dizer que esse ponto é mais sobre o futuro do que sobre o trimestre em si. Não mexe no número do trimestre, mas mexe na narrativa de longo prazo da empresa. Para quem olha a Petrobras só como pagadora de dividendos, isso pode parecer irrelevante. Mas para quem olha a empresa como um ativo estratégico de energia, esse slide é um dos mais importantes da apresentação inteira. Exato. Agora, resumindo tudo, o terceiro trimestre de 2025 mostrou que a Petrobras está operando em outro patamar de eficiência. Mesmo com o Brent pressionado, a empresa entregou crescimento de produção, geração de caixa forte e dividendos relevantes. Para o investidor, é um trimestre que reforça a tese, especialmente para quem busca valor e renda, entendendo os riscos do caminho. Então a tese de investimento segue intacta? Na minha leitura, sim. A tese central continua sendo: produção crescente no pré-sal, com baixo custo. Geração robusta de caixa, mesmo em cenários menos favoráveis de preço. Disciplina financeira, com dívida controlada. Dividendos relevantes, sustentados por caixa, não por endividamento. Mas riscos existem. Sempre. Os principais riscos continuam sendo: preço do petróleo, que é exógeno. Interferência política, especialmente em política de preços e alocação de capital. E execução de projetos, embora este trimestre tenha mostrado uma execução muito sólida. Ótimo. Acho que ficou bem claro o recado. A gente segue acompanhando como esse operacional forte vai se traduzir em resultados ao longo de 2026. Até a próxima. Antes de encerrar, se esse conteúdo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem também se interessa por investimentos. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo análises como essa. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.